terá vários pedidos, Na verdade foi apenas um. mas o pedido de um inscrito é uma ordem. Então vamos lá para o vídeo sobre os Vikings. No período que compreende o século VIII, o continente europeu vivenciou um período de grande expansão dos povos nórdicos, que viviam na região conhecida como Escandinávia, que hoje engloba os países da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia. Esses povos eram conhecidos pelas suas diversas habilidades no comércio, atividade agrícola, navegação, sua notável força e também um desejo incansável de expandir seus domínios por todo o mundo. Dentro dessa sociedade que há muito povoou o norte europeu, podemos destacar os Vikings, grupo aclamado por seus notórios saques e sua pirataria, que se consolidou como uma nova atividade econômica. Já na esfera religiosa, os Vikings portavam uma rica mitologia que compreendia grandes deuses celebrados em eventos grupais. Entre eles podemos destacar Odin, considerado o deus dos deuses, Thor, o deus dos trovões, e Loki, deus do fogo. Símbolo este que representa a maldade, mas é a partir das grandes navegações que os vikings passaram a entrar em contato com o cristianismo, que na época espalhava-se por toda a Europa. A partir desse encontro, os vikings paulatinamente converteram-se ao cristianismo e passaram por uma mudança de seus costumes, bem como podemos observar na série Vikings, série de origem irlando-canadense, escrita por Michael Hirst para o canal de televisão History. A série teve como inspiração as narrativas das incursões saqueatórias, comerciais e exploratórias dos nórdicos da Escandinávia da Alta Idade Média. A partir do ano de 793, após um ataque ao monastério de Lindisfarne, na Inglaterra, alguns historiadores passaram a considerar essa data como um marco do início da Era Viking. Homens fortes, robustos, com uma grande habilidade de combate, buscavam riquezas e tinham como maior triunfo seus belos navios. Esses eram diferentes dos que se encontravam na Europa na época. Os navios intitulados Dracarys eram excelentes para grandes viagens marítimas, tanto quanto para navegar em águas rasas, tornando seu ataque mais preciso e rápido. Mas falaremos desses barcos mais adiante. De maneira geral, os povos daquela região apresentavam uma organização tribal, cuja base era a família patriarcal. Várias famílias que apresentavam antepassados comuns e eram governados pelo Conselho de Guerreiros, que tomavam todas as decisões referentes à tribo, sobre a guerra ou a paz, o deslocamento da tribo para outra região, a vingança pela morte de outro integrante da tribo e ainda sobre a expulsão ou morte de um integrante do grupo acusado de traição. A economia desse povo, em seu início, era caracterizada pela prática da agricultura rudimentar, pela criação de pequenos rebanhos em terras coletivas. Os saques a outros povos complementavam a subsistência da tribo, já que o solo não abastecia completamente as necessidades. Do século 7 ao 11, bandos vikings saquearam a Irlanda, a Inglaterra, a Holanda e a França, pilhando até a Espanha, Itália, Bizâncio e a Rússia, chegando inclusive ao norte da África e ao norte do Canadá atual, muito antes da chegada de Colombo à América. Além das habilidades guerreiras, as técnicas de navegação e os excelentes navios, a religião viking era muito importante nesse processo de expansão. Os vikings, em sua maioria, cultuavam as forças da natureza e praticavam seus rituais ao ar livre. Acreditavam que o paraíso, Valhalla, só estava destinado aos guerreiros em combate. Segundo as crenças religiosas deles, as valquírias eram mulheres enviadas pelos deuses para recolher os guerreiros dignos mortos em combate e os reconduzirem ao Valhalla. Um dos símbolos das valquírias pode ser interpretado como um corvo ou mesmo as guerreiras que cavalgavam em cavalos voadores. Outra particularidade é a possível aceitação de mulheres nos grupos de guerreiros. Não se sabe ao certo se apenas mulheres nobres poderiam receber a honra ou qualquer mulher independente. Observem como o paraíso dos vikings estava destinado apenas para guerreiros, ou seja, se você pertencesse a essa sociedade e quisesse ir para o paraíso, você teria a obrigação de ser um guerreiro. Esse tipo de crença estimulava-nos a lutar até a morte, mesmo que não houvesse nenhuma chance de vitória. E era vergonhoso chegar até certa idade e você não ter morrido em um campo de batalha. A morte na velhice era uma vergonha. Por conta de seus métodos violentos de conquistar os territórios dos oponentes,
através de pilhagens, cometendo estupros, raptando os inimigos vencidos e transformando-os em escravos, eles acabaram ganhando uma má fama histórica, principalmente devido à rivalidade com os anglo-saxões. No entanto, os fatos mais instigantes em relação a esses conquistadores não envolvem guerras, batalhas ou estratégias de combates, mas sim a própria vida social. Algo pouco conhecido refere-se aos instrumentos jurídicos utilizados por eles durante a Idade Média. Inclusive, foram os responsáveis pela introdução da palavra lei, law, em inglês. Já no campo da arte, os vikings optaram por uma arte robusta. Animais, deuses e heróis sempre agradavam aos olhos, mostravam força, coragem e poder em sua arte, com destaque para a arte decorativa. Eles também produziram uma arte figurativa, com temas que variavam entre os mitos aos heróis nórdicos. Era comum a valorização dos feitos dos falecidos e o caminho ao pós-morte. A arte nos navios também tiveram grande destaque. Amantes da arte admiram não somente pela tecnologia nele presente devido à época, mas também pela beleza. Utilizavam ornamentos da proa à polpa e a madeira de carvalho cortada com perfeição, além de vários pares de remos e escudos. Os escudos eram colocados para fora do navio apenas na saída, como sinal de boa sorte. As navegações eram feitas puramente de madeiras. As velas quadradas e o mastro geralmente não eram totalmente presos, o que a deixava mais leve para navegar em águas mais rasas. Em inúmeros navios encontrados na proa, era comum ter uma cabeça de dragão, totalmente esculpido na madeira, mostrando os dentes, assustando os males que poderia haver nas águas. Daí se originou o apelido aos seus navios, Drakkar ou Dracarys. A presença da fera demonstrava novamente a influência dos mitos e as lendas na sociedade viking. Esse monstro mitológico participava dos contos heróicos, entre os mais famosos o de Beowulf, um guerreiro que acaba se tornando rei e morre lutando contra um dragão. Inclusive influenciou no escritor Tolkien para escrever a relação do dragão Smaug no livro O Hobbit, lançado em 1937. Além de serem úteis para as viagens marítimas, serviam como expressão artística. As embarcações também eram usadas como forma de sepultamento. Alguns navios já foram encontrados com esqueletos e pertences pessoais, inclusive animais mortos e tesouros. Logicamente, ter um funeral em tal navio demonstrava um poder aquisitivo alto. Ao analisar a arte viking, nota-se que a força física e a violência dessa civilização ficavam somente no campo de batalha. Quanto à religião, a partir do século X, começa a sofrer parcialmente um processo de cristianização, e as crenças e mitos pagãos vão sendo deixados de lado, até o cristianismo ser oficializado no século XI. Consequentemente, a era dos saques e piratarias diminui, e os vikings se consolidam em 3 reinos escandinavos, a Suécia, Noruega e Dinamarca. Podemos notar esse processo de cristianização na série Viking, principalmente nas 2 primeiras temporadas. Ao longo da primeira temporada, especificamente nos episódios 1 e 2, conhecemos a história de Ragnar Lothbrok, figura inspirada em um ser meio mitológico e meio heróico da cultura viking. Esse guerreiro viking que afirma ser descendente de Odin e que acredita que as riquezas que seu povo tanto almeja estão para além do mar Bálico, e as visões que ele possui dão certeza que sua intuição é verdadeira. Assim como os outros combatentes nórdicos, ele busca a expansão dos domínios de seu povo. É nítido a insaciável vontade que Ragnar possui de navegar pelas terras longínquas, realizando saques, assassinando pessoas e escravizando outras. Mas suas ambições logo são conhecidas pelo chefe de seu povo, que o adverte. Ao não obedecer suas ordens, Ragnar sofrerá consequências. Mesmo ameaçado, Ragnar segue com seus planos de invasão para o oeste, enfrentando uma forte tempestade, que os personagens acreditam ter sido enviada pelo deus Thor, como forma de comemoração pelo progresso que eles estão fazendo. Enquanto os vikings se alegram, os monges que vivem nos mosteiros na Inglaterra estão apavorados pela terrível tempestade, que os assolam e os fazem rezar ao seu deus, acreditando que o fim dos tempos se aproxima. Note como uma tempestade significa uma comemoração para a religião viking e um lamento para os cristãos. A série é cheia desses paralelos, mostrando a diferença cultural entre a religião viking e a religião cristã. Os guerreiros chegam até o mosteiro e o invadem,
matam, roubam, destroem, mas alguns monges são poupados, entre eles Altenstein, que surpreende Ragnar por saber falar a língua de seu povo. Quando questionado, o monge responde que viajou como missionário para levar a palavra de Deus. Ele segura um livro, e isto desperta a curiosidade de Ragnar em saber o motivo pelo qual, dentre tantos tesouros que ali existia, o que ele mais queria guardar era este livro, que se tratava do Evangelho segundo o apóstolo João. Segundo o monge, sem a palavra de Deus, há apenas as trevas. Isso traz um certo impacto para Ragnar, que acaba se interessando no livro. Daí para frente, o grupo retorna para suas terras, com muitas riquezas, o que gera a ira do chefe local, o conde, que vê sua liderança desafiada, mas a perde para Ragnar em um combate. Altenstein, que foi levado para ser vendido como escravo, torna-se servo da casa de Ragnar e aprende sobre Ragnarok, o fim dos tempos para os nórdicos, e toda a religião viking. O monge acaba também ensinando os costumes cristãos para Ragnar e sua família, e os membros passam a questionar no que devem acreditar, passando a gerar um secretismo religioso, que é a mistura dos ritos religiosos cristão e viking. Na segunda temporada, o monge torna-se amigo de Ragnar, que por sua vez se sente mais curioso sobre o Deus cristão e as suas feituras, o que acaba influenciando em suas decisões como líder. Mas Ragnar não é o único. Altenstein também questiona-se sobre a sua fé em um único Deus. Nas temporadas seguintes, os produtores continuam dando ênfase a este assunto, já que ele é bem importante para determinar o processo de transformação na cultura viking, de pagãos a cristãos. Não se sabe ao certo o que motivou os vikings a abandonar as divindades pagãs, como Thor e Odin, e adotarem o cristianismo, devido às faltas de fontes escritas, pois os vikings não tinham o hábito de registrarem os seus acontecimentos, mas acredita-se que o contato com os cristãos, como mostrado na série, e até fenômenos naturais, como a erupção de um vulcão, marcaram o início de uma nova era para os vikings. E o primeiro país a oficialmente adotar o cristianismo foi a Noruega, com a conversão do rei Harald Dente Azul em 975. Olá, eu sou a professora Zilmar. E eu sou o professor Danilo. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado! Nós te pediremos mais um favor. É necessário o compartilhamento desse vídeo, já que não temos meios adequados de divulgação. Com sua ajuda, poderemos ganhar mais inscritos e essa informação poderá ir mais longe. Deixe aí também o seu like e ative as notificações. Deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!